Oi, pessoal, aqui é a professora Ana e a gente vai falar um pouco sobre radiciação hoje, né? Qual é a definição de radiciação? Opa, notinha errada. Bom, a definição de radiciação. Seja A um número real e N um número natural diferente de zero. Dizemos que a raiz de A com índice N é um número B, tal que B elevado a N igual a A. Nossa, como assim, professora? Vamos pensar. Ele me disse que B elevado a N igual a A pode ser escrito como A raiz com índice N igual a B. Então, disso aqui, a gente tira que a radiciação é o inverso da potenciação, né? Então, por exemplo, como a gente pode encontrar esses valores, né? Exemplo. Eu vou querer a raiz de 49. Raiz quadrada, né? Índice 2, raiz de 49. Como eu vou encontrar essa raiz? Bom, ela tem que ser igual a um certo valor, né? E que valor vai ser esse? Eu vou dizer para vocês que é 7. E por que é 7? Porque quando eu faço a operação inversa da radiciação, eu ponho 7 elevado ao índice da raiz, ele tem que ser igual ao que está dentro da raiz. Então, 7 ao quadrado é igual a 49. Percebam, eu fiz o inverso da radiciação pela potenciação, certo? Essa é a propriedade da definição. Bom, a gente tem nomenclaturas certinhas para cada parte da radiciação, né? O N, né, é o nosso índice da raiz. A raiz em si é o radical e o A é o nosso radicando. Então, vamos lá. Mais um exemplo. Eu tenho a raiz cúbica de 8. Né? Como eu vou saber qual é? Bom, eu digo para vocês que é 2. Né? 2 elevado a 3 é igual a 8. Tem algum jeito que eu consiga encontrar, né, para achar essas raízes quando eu não souber tão intuitivamente? Tem, né? Eu posso fatorar a raiz de modo que eu encontre esses resultados. Como assim? Vamos fatorar o 49. Quem lembra aqui de mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, vai lembrar um pouquinho da ideia de fatoração. Eu preciso dividir esse número sucessivamente por um conjunto de números primos, né, até que ele chegue a 1. Então, qual é o menor número primo que eu consigo dividir o 49? Eu não posso dividir por 2, porque ele não é um número par. Eu não posso dividir por 3, porque ele não é múltiplo de 3, eu não teria um resto zero na divisão. Eu não posso dividir por 5, mas eu posso dividir por 7, né? 49 dividido por 7 me dá 7 e um resto zero. Então, essas divisões, elas sempre têm que dar resto zero pra gente. E o 7, eu vou dividir pelo próprio 7, porque como ele é um número primo, ele só é divisível por si mesmo ou por 1. Então, 7 dividido por 7 igual a 1. Legal, professora. O que eu tenho aqui? Eu tenho 7 repetindo 2 vezes. A gente sempre vai pegar os números da fatoração de acordo com o nosso índice, né? Então, se eu tenho 2 aqui, eu pego de 2 em 2 esses números. Então, o que eu tenho aqui? A raiz de 49, raiz quadrada de 49, é igual a raiz de índice 2 com 7 ao quadrado. Olha só que interessante. Temos outra propriedade aqui. Da definição temos que a raiz de A elevado a N numa raiz de índice N é igual a A para todo A maior ou igual a zero. O que isso quer dizer? Na prática, né, vocês podem dizer que a gente vai cortar esse índice com o expoente quando eles são iguais, e se esse número é maior que zero, o resultado vai ser simplesmente esse número, certo? Ah, não entendi muito bem. Não tem problema. Eu vou te explicar com outro exemplo. Raiz cúbica de 8. Então, vamos fatorar o 8. Eu vou dividir ele sucessivamente por números primos. Qual é o número primo?
O 2, né? Porque o 8 é um número par, 2, ele é múltiplo de todos os números pares, então vamos lá. 8 dividido por 2, 4. 4 também é um número par, vou dividir por 2. 4 dividido por 2, 2. 2 também é um número par. Eu vou dividir por ele mesmo, já que ele é um número primo, que ele só pode ser divisível por ele mesmo por 1. Então, 2 dividido por 2, 1. E agora, eu falei para vocês que a gente sempre vai pegar esses números da raiz de acordo com a quantidade que a gente tem aqui no índice. Então, meu índice é 3, eu vou pegar em trígonos, né? Então, o que eu tenho? Raiz cúbica de 8 pode ser escrito também como raiz de 2 elevado a 3. O índice e o expoente são iguais. Posso cortar e 2 é um número maior ou igual a 0, né? Ele é maior que o 0. Então, a resposta será simplesmente 2. Tem algum caso, né, em que ele não aconteça isso? Tem sim, né? Vamos ver. Letra C. Raiz cúbica de menos 8. Bom, eu vou dizer para vocês, né, em que eu posso, né, a gente já fez essa fatoração. Então, o que eu vou ter? Menos 2. Por que menos 2? Porque eu vou ter menos 2 vezes menos 2 vai dar 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Então, eu tenho menos 2 ao cubo. Eu vou tirar esses índices no numerador e eu ainda vou ter, no caso, um menos 2. Por que que eu pude fazer isso? Como o índice ele é ímpar, né? Eu posso tirar esse número como um número negativo, certo? Mas há casos especiais. Então vamos lá. Continuando. A potência de base A. Opa! Esse não. Notinha errada. A raiz quadrada de um número de um quadrado perfeito. Como assim quadrado perfeito? A raiz de um radicando elevado a 2 num índice 2 na raiz é igual ao módulo de A. Como assim módulo de A? Eu tenho isso aqui, certo? A definição de módulo é o seguinte, né? Eu vou ter valores. Quando o valor é maior que 0, eu vou ter ele mesmo. E quando o valor é menor que 0, se A é menor que 0, eu vou ter menos A. Nossa, como assim, professora? Bom, vamos lá. Imaginem que eu tenho raiz quadrada de menos 4 ao quadrado, né? Eu vou cortar essa raiz e o que eu vou ter, e a gente tem que sempre ter muito cuidado com a raiz quadrada, com o radicando elevado ao quadrado, porque muitas vezes a gente vai esquecer disso aqui e ir para a regrinha, né, de que ele vai ser, eu tô trocando sempre essas fotinhas, de que ele vai ser um resultado como ele mesmo, mas não, né, tem que tomar cuidado. Eu vou ter módulo de menos 4. Bom, menos 4 é um valor menor que 0. Então, o meu resultado final vai ser menos 4. Ou seja, o inverso desse número, o oposto desse número. O inverso não, o oposto. Então, menos com menos, mais 4. Então, módulo de um número negativo vai ser o oposto dele, ou seja, um número positivo. E módulo de um número positivo vai ser o próprio número positivo, certo? Ainda um pouco nessa ideia de notinhas, definições, vamos pensar agora nas equações de segundo grau, né? Em que eu vou ter um x quadrado, por exemplo, menos um valor, vamos lá, x quadrado menos 16 igual a 0. Bom, vamos efetuar essa operação. Eu vou ter x quadrado
vou separar letra de número, certo? Então, esse menos 16 vai passar para o outro lado com outro sinal. Como assim passar para o outro lado com outro sinal? É como se fizesse menos 16 e somasse de todos os lados, dos dois lados, 16, né? Porque eu tenho sempre que manter uma igualdade. Aqui vai para zero, então vou ter x² igual a 16. Por isso que ele fica positivo, certo? Bom, o que eu vou fazer? Né? Para tirar esse ao quadrado, eu vou fazer uma raiz de ambos os lados. Só que essa raiz, né, ela tem índice 2. Então, eu vou tirar esse x como um módulo de x. Né? Eu falei para vocês, quando a gente tem a raiz quadrada de um quadrado perfeito, esse radicando vai sair como um módulo do radicando. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado sai como módulo de x, igual. A raiz quadrada de 16 é 4, né? Porque 4 elevado a 2 vai me dar 16. Então, vocês concordam comigo que esse x, ele pode ser 4 ou menos 4? Porque ele vai ser 4 se x for maior ou igual a zero. E menos 4 se x for menor que zero. Porque o módulo de menos 4 é 4. O módulo de 4 é 4. Então, é por isso que a gente escreve que x é igual a mais ou menos 4. Certo? Ah, então tá bom, professora. Então você está dizendo que a raiz quadrada de 16 é mais ou menos 4? Não, não é isso que eu estou falando. Por quê? Porque aqui eu não tenho sinal negativo. Então, raiz de 16, a raiz quadrada de 16 só pode ser 4 positivo, certo? Eu não tenho um sinal negativo aqui. O que eu disse é que quando a gente tem uma equação de segundo grau, né, eu vou tirar o módulo de x. E o módulo de x implica que eu vou ter um resultado em que esse número pode ser positivo ou negativo, porque como ele está em módulo, não vai fazer muita diferença, certo? Ele vai acabar sendo um valor positivo, se o número é positivo, e se o número é negativo, eu vou fazer o oposto dele. Então, ele vai me dar um resultado positivo de qualquer forma. Então, vamos lá. Continuando. Índices, né? Os índices, eles podem nos dizer que tipo de valor aquilo permite. Então, se eu tenho um índice par, o x ele só pode ser maior ou igual a zero, porque nenhum número elevado a um expoente par pode ser negativo, certo? Por exemplo, como assim? Eu tenho menos 4 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado nada mais é do que menos 4 vezes menos 4. Menos com menos, sinais iguais, a gente tem sempre a devolução de um número positivo. E 4 vezes 4 é 16, então eu tenho 16 positivo. Observem que não importa o expoente par que eu coloque aqui. Se ele for par, né, não importa se ele vai ser negativo, porque ele sempre vai me devolver um valor positivo. Então não tem como eu ter a raiz de uma coisa negativa com um índice par, certo? Ele sempre tem que ser maior ou igual a zero, o radicando. E quando o índice ele for ímpar, né? Aí sim, o meu x pertence a todos os reais. Por quê, professora? Vamos supor que eu tenho a raiz de menos 8 e a raiz cúbica de menos 8. Eu vou dizer que isso é menos 2. Nossa, por quê? Porque menos 2 ao cubo nada mais é do que menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Regrinha de sinal. Menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho 4 positivo. 4 positivo vezes menos 2, mais com menos, menos. Então, eu vou ter menos 8. Então, quando eu tenho índice ímpar, eu posso sim ter um resultado negativo, porque esse resultado negativo garante esse sinal, certo? Então, tá bom. Bom, vamos fazer alguns exemplos para ficar mais claro, né?
raiz de índice 1 de 16. Bom, eu falei para vocês, né, que a raiz de um radicando com índice n é igual a um resultado e eu posso transformar isso numa potenciação. Esse resultado elevado ao índice é igual ao meu radicando. Então, o que, né, elevado a 1 dá 16? O próprio 16, certo? 16 elevado a 1 é igual a 16. Bom, raiz quadrada de 16. Agora temos outro índice, um índice diferente, né? Sempre prestar atenção nisso. Geralmente, quando o índice é ao quadrado, ele aparece simplesmente como assim, sem aparecer o índice. Quando não aparecer o índice da raiz, vocês lembrem que é ao quadrado. Então, raiz de 16 ao quadrado, raiz quadrada de 16 é 4, né? Por quê? Porque 4 ao quadrado é igual a 16. Vocês podem fatorar isso, né? Então, como ficaria essa fatoração? Eu vou dividir sucessivamente por números primos. Então, 16 eu posso dividir por 2, vai dar 8. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. E 2 por 2, 1. Professora, mas você falou que dava 4. Sim, vai dar 4. Então, vamos lá. Eu vou pegar de par em par, certo? Então, raiz de 16 é igual a raiz de 2 ao quadrado, certo? Esse primeiro par, vezes 2 ao quadrado. Eu posso separar isso em duas raízes, né? Assim. Duas raízes separadas. Então, eu tenho a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado. 2 é um número maior ou igual a zero. Então, eu posso dizer, eu posso cortar e tirar esse 2 para fora. E eu posso fazer a mesma coisa com essa raiz, que é igual. Então, 2 vezes 2, 4. Por isso, a raiz de 16 é igual a 4. Tudo bem? Olha só que interessante agora. Raiz de 16 com índice 4. Eu falei para vocês sobre essa fatoração que eu acabei de fazer, né? Em que eu fatorei o 16 até o 1 e consegui simplificar essa raiz. Agora o índice é 4, não mais 2. Então eu vou pegar aqui de 4 em 4. Olha só. Então raiz de índice 4 é igual com o radicando vai ser 2 elevado a 4. Né? Eu peguei de 4 em 4. Eu tinha um grupo de 4 certinho aqui. Eu posso cortar esse índice. Como 2 é maior ou igual a 0, eu vou ter que raiz de 16 com índice 4 é igual a 2, certo? Mais alguns exemplos, né? Raiz de 0 com índice 9. Gente, vamos pensar. Que número elevado a 9 dá 0? O 0, né? Se eu fizesse 0 elevado a 9, eu ainda teria 0. Então, qualquer raiz com radicando 0, não importa o índice, sempre vai ser 0. E esse aqui? Bom, raiz cúbica de 1000. Que número elevado a 3 me dá 1000? 10, né? 10 elevado a 3 nada mais é do que 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000. Tudo bem? E esse caso aqui? Raiz quadrada de 0,36. Que número ao quadrado ele me dá 0,36, né? 0,6. Como assim, professora? 0,6 ao quadrado nada mais é do que 0,6 vezes 0,6. Se a gente efetuar essa operação de multiplicação, nós vamos ter 0,36. Tudo bem? Então, vocês já viram números positivos, números decimais. Agora, vocês também vão ver um número negativo, eu já tinha mostrado para vocês, mas só para a gente fixar. Raiz de índice 5, de menos 32. O que eu posso fazer? Eu posso fatorar, se eu quiser. Então, vamos fatorar. 32 eu posso dividir por 2. Ele vai me dar 16.
16 dividido por 2 vai me dar 8. 8 dividido por 2 me dá 4. 4 dividido por 2 me dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. O índice é 5, então vou pegar de 5 em 5. Então, a raiz de 5 de menos 32. Detalhe, né? Eu tinha menos 32. Então, eu vou manter um sinal de menos 2 elevado a 5. Por que menos 2? Porque ele é um número negativo com índice ímpar. Então, eu posso ter um número negativo elevado a alguma coisa que vai me dar esse número. Eu corto menos 2. Posso fazer isso porque o índice é ímpar, certo? Se eu fizer menos 2 elevado a 5, eu vou ter menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. Mais 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 8 vezes menos 2, mais 16. E mais 16 vezes menos 2, menos 32. Certo, pessoal? E nesse caso, raiz quadrada de menos 100. Será que eu tenho um valor para isso? E a resposta é não. Por que a resposta é não? Bom, vamos pensar na definição que eu falei com vocês. Quando o índice é ímpar, eu posso ter qualquer x, qualquer radicando pertencente aos reais. Quando o índice é par, ele só pode ser maior ou igual a zero, né? Então, isso aqui, ele não pertence aos reais, ele não tem uma solução. A gente chama de solução vazia, né? Vazio, esse é o símbolo de vazio. Ou a gente poderia fazer chave sem valor dentro, né? Ele não tem um valor real, ele não pode ser escrito dessa forma, porque o índice é par e eu tô te falando que o número de dentro é negativo. Não tem nenhum número elevado a um índice par, a um expoente par, que pode nos dar um valor negativo, certo? Então é isso, pessoal. Essa foi a primeira parte de radiciação. Na próxima aula eu vou resolver mais alguns exemplos com vocês e vou falar um pouquinho mais sobre as propriedades.